Deparando-se com a tentação, eis o nosso norte, nosso tema. Enquanto meditamos, recebemos a mensagem do texto de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Você tem a palavra? Você trouxe a palavra, você vai ler a palavra. Você tem lido a palavra, que nesta noite a palavra chegue à sua vida mais uma vez. Mateus 4, 1 a 11. E antes de nós lermos esse trecho, vamos lembrar um verso que lança luz, muita luz sobre o texto de Mateus. É o verso que está em Hebreus, livro de Hebreus, no Novo Testamento, na Bíblia, então, capítulo 2, verso 18. Este livro de Hebreus nos mostra como Jesus Cristo é o cumprimento de todas as coisas do Velho Testamento. E há este verso que fala sobre ele, dizendo o seguinte: tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Vamos dizer esse verso juntos, então. Tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Eis aí a verdade sobre Jesus Cristo. Quanto a ele, enquanto Deus se humilhar à forma humana e se submeter às limitações humanas para ser um de nós, para que ele pudesse ser por nós na cruz. E aí está a experiência dele, e se refere em especial a esse texto de Mateus, a tentação de Jesus, Mateus 4, logo após o batismo de Jesus. Depois do batismo, quando ele então inicia publicamente aos 30 anos a sua missão, nós temos a tentação, que também é parte desse embasamento inicial do ministério público para o que ele veio, que terminaria na cruz. Ouça a palavra de Deus em Mateus 4, então, que o seu coração, mente estejam abertos para a palavra do Senhor e ela possa alterar, mudar, impactar a sua vida, edificar a sua vida. Que todos nós recebamos a palavra neste momento. Diz assim o texto: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Esta é a palavra do Senhor que ele encontra nesta noite. Cerca de 20 mil pessoas morrem por ano devido a explosões de minas terrestres. Minas terrestres são esses instrumentos usados em guerra, em conflito armado. Esse instrumento que contém explosivo, não é muito grande, mas poderoso, e é enterrado no solo,
ficando muito próximo da superfície. E quando alguém então pisa sobre este lugar onde está este pequeno instrumento com explosivo, não é? Ela explode e, em geral, é mortífero ou causa um grande dano a quem ali pisou. Então, por volta de 20 mil pessoas por ano estão morrendo por causa de minas terrestres. E é interessante que essas minas foram colocadas em tempos de conflito. Quando houve alguma guerra, e o costume, ou a tática militar, é quando se tem um campo onde não se quer que o inimigo avance por ali, espalhar muitas minas, aquela região toda se torna minada. O conflito termina, não há um mapeamento, ninguém se interessa mais por nada ali, porque terminou o conflito, e ali fica aquela região perigosíssima. Essas 20 mil pessoas, a maior parte delas morrem hoje em regiões que foram já pacificadas, não há mais conflito há muitos anos. O conflito que levou a colocar as minas já se foi, mas lá elas estão e continuam matando pessoas desavisadas, inocentes. Dizem que por volta de 78 países hoje estão contaminados com alguma área assim perigosíssima. Minas terrestres. Por isso há um esforço muito grande para se eliminar essas minas de onde elas estão colocadas. E há forças treinadas especiais, alguns já mecanismos que ajudam nisto. Usam-se também cachorro que pode farejar a presença do explosivo. Mas no final das contas, em geral, é preciso um especialista que saiba desarmar mina por mina. Por isso um trabalho tedioso, difícil e caro. Precisa ser muito bem treinado e alguém que se dispõe a isso. E então a pessoa, quando há a localização de uma mina, ele se deita próximo dela com todo o cuidado. E ali ele tem algo parecido com estilete, onde ele vai usando para espetar e achar a mina, para poder tirá-la e ele poder desarmá-la a fim de que ela não venha a explodir. Pessoas especializadas em desarmar minas, porque se não desarmar, causa um grande estrago até a morte. E quando nós olhamos essa palavra de Deus desta noite, a tentação de Jesus Cristo, nós ouvimos aqui também a verdade de que há minas deste mundo que eu e você precisamos desarmar, porque se não desarmarmos, grande será o dano em nossas vidas. Jesus está aqui no deserto, em oração, em jejum, e de repente ele está num campo minado. Meu irmão, minha irmã, Jesus em oração, nosso Senhor, sozinho no deserto, sem ninguém à sua volta e nada, se viu de repente num campo espiritualmente minado. Que diria de nós? Nós habitamos num mundo que está todo minado pelo diabo. E a verdade é que em todo canto há potencial de uma explosão acontecer. O diabo preparar isso e a minha vida com Deus e a sua vida com Deus em Cristo ser detonada ou danificada em grande medida. Aqui está o Senhor Jesus Cristo então num campo minado. E eu e você que vivemos neste mundo que o diabo minou, precisamos ver a experiência do Senhor Jesus Cristo e dela encontrar força, sabedoria, para que nós também possamos lidar com essas minas, aprendermos como Jesus Cristo fez a desarmar. Jesus Cristo foi tentado. Eis a mina espiritual que o diabo coloca no nosso caminho e colocou no de Jesus Cristo aqui no deserto. A mina da tentação. Eu e você precisamos desarmar a tentação. Precisamos aprender a desarmar. Como desarmar esse perigo que pode nos causar tantos danos e tem causado na vida de tantos por aí. A palavra de Deus então lhe diz nesta noite: desarme a tentação. É você um especialista em desarmar a tentação, sabe do perigo dela, sabe que ela está à volta, anda com cuidado, e quando se depara com você de forma hábil, como aquele que desarma as minas bélicas, você também
pode ali desarmar o explosivo que o diabo colocou e não ser detonado, desintegrado espiritualmente por ele. Desarme a tentação. Jesus fez isto. Jesus sabia desarmar a tentação. Aprenda com ele. A vitória dele é por nós e você nele também pode vencer. Desarme a tentação. Como que Jesus desarmou? Como que você vai desarmar? Ataque com a palavra. Lide com esta tentação com a palavra. 3 vezes Jesus é tentado, na verdade, 3 tipos de tentação. E nós temos aqui no verso 4 a questão dele transformar pedras em pães. A tentação de transformar pedras em pães. Jesus Cristo, ali humilhado, isto é, Deus feito homem, na nossa limitação, assumiu esta forma, segundo o livro de Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo na palavra de Deus. Tomou a forma de homem, humilhou-se. Agora, o Deus glorioso, como eu e você, limitado, e passa fome, ou melhor, sente fome num período de jejum. E a tentação então é que ele se liberte deste estado humilhado por nós, se identificando conosco, e lance mão no seu poder para romper com essa condição e condição de ser tentado à nossa semelhança, se identificando conosco novamente. Jesus poderia ter feito isto e seria um desastre, especialmente para nós, mas não o fez. O que é que Jesus faz diante dessa tentação? A fome está ali, as pedras estão ali, seria possível ele transformar, sim. E por que então não transformar? O que Jesus faz? Como que ele lida? Como é que ele desarma? Ele desarma com a palavra de Deus. Ele vai dizer o quê? Não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está fazendo? Ele está citando a Bíblia no Velho Testamento, citando a palavra de Deus no Velho Testamento. Por isso que ele começa a sua resposta como está escrito. Está escrito. A palavra de Deus revelada, escrita, que nós temos. E aí então ele contrapõe, ele desmonta, desarma a tentação, como? Atacando com a palavra. Mas o tentador volta outra vez. E agora o tentador o leva, certamente numa forma visionária, a um ponto alto do templo e diz: joga-se daqui e os anjos vão apará-lo. E ele cita o Salmo 91 para justificar isto. O diabo citando a palavra de Deus para tentar Jesus Cristo, citando de uma forma errada. E o que Jesus faz? Ele diz novamente: está escrito que você não deve colocar o seu Deus à prova. Não colocará o Senhor Deus à prova. Está escrito. Ele novamente cita a palavra de Deus. A primeira citação, quando ele fala sobre nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele cita Deuteronômio 8:3. E na segunda tentação, então, agora esta no templo, quando ele diz que não se deve colocar Deus à prova, ele cita Deuteronômio 6:16. Está escrito: 2 tentações desarmadas, 2 minas espirituais desarmadas, como? Por Jesus Cristo, pela palavra. Com a palavra, ele ataca com a palavra. Mas vem a terceira e a última tentação. E agora é o alto de um monte muito alto, de onde então, de forma visionária, certamente podia-se ver os reinos do mundo. E o convite é: me adore, se prostre, e todos esses reinos serão seus. E Jesus vai dizer o quê? Está escrito, pois está escrito. Novamente ele vai citar a palavra de Deus. Ele novamente vai citar Deuteronômio, agora 6:13. E lá diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. 3 tentações desmontadas, desarmadas. De que forma? Pela palavra. Pela palavra. Jesus poderia ter feito uma porção de coisas, podemos imaginar,
Mas o que ele faz é buscar a palavra. É então humilhado como um de nós, isto é, na forma pequenina humana, com todos os limites, ele se submetendo a essa condição e ficando nela, ele se recorre à palavra. Meu irmão, minha irmã, como é que você vai desmantelar a tentação antes que exploda na sua vida? Você fará isso com a palavra. Não se esqueça disto. É a palavra. Jesus Cristo está em jejum, está em oração. Sim, jejum e oração, encharcado, voltado, centrado na palavra. Vivemos dias de muita conversa de espiritualidade e meditação. Espiritualidade é a palavra do momento. Conversei com parentes que vieram da Europa essa semana, vieram para o Brasil em férias, visitando com eles, me contaram a situação onde eles vivem, o país da França, onde você falar a palavra religião é como se você falasse um palavrão. Mas você pode falar espiritualidade. E nós já percebemos isto. Se você falar espiritualidade na mídia, por exemplo, na televisão, você é recebido com braços abertos. Mas você começou a entrar por um outro tipo de conversa, não. Só que ninguém define esse negócio de espiritualidade. E está aí um termo que serve a preencher um espaço e tem significado nenhum na cabeça das pessoas. Espiritualidade na palavra de Deus é muito claro. É a nossa vida com Deus. E nosso crescimento na vida com Deus é todo baseado na palavra. Aqui está Jesus Cristo voltando-se para a palavra. E veja só, oração sim, jejum sim, mas a vitória na tentação na palavra. Na palavra. Não oração à parte da palavra, mas ligado à palavra. Quando ali vem a tentação, é a palavra que sai da boca de Jesus. Eis a grande arma. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, falando da armadura de Deus, nos fala dela como nossa arma de guerra espiritual, a grande ferramenta, a grande arma que podemos empunhar. Então, meu irmão, minha irmã, se nós vamos desmontar, desarmar a tentação, será pela palavra em nós. A palavra está em você, você tem desarmado a tentação, ou você está danificado, detonado, quem sabe. Há todo tipo de tentação que vem à nossa vida. Como é que você está desarmando? Você está resistindo com a palavra? Desarme a tentação. Lembre-se que o ataque seu para resistir, desmontar a tentação é com a palavra. A palavra de Deus que nos é dada. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Mas como é que nós conhecemos a palavra encarnada, Jesus Cristo? Através da palavra escrita. Por isso ela é a palavra de Deus, enquanto palavra escrita. E nós conhecemos então toda a história da salvação pela palavra. É preciso atacar com a palavra. Mas então, para você desarmar a tentação, se você vai atacar com a palavra, você precisa então aprender a palavra. Não há como usar uma arma que você não tem. Não há como usar uma arma que você não tem. E como é que eu vou ter a palavra? Através do aprendizado. Aprender a palavra. Como é que Jesus aprendeu a palavra que ele cita aqui 3 vezes? Jesus Cristo novamente encarnado, tomando a nossa forma para ser um de nós e por nós na cruz, também se sujeitou aos limites de conhecimento enquanto ser humano. Se sujeitou a isto. Ele vivenciou a experiência do aprendizado, e talvez alguns até diriam o sofrimento do aprendizado. A educação dos meninos judeus lá nos dias de Jesus eram mais ou menos assim. Dos 6 anos aos 10 anos, eles iam para o que era chamado de Bet Sefer, isto é, a casa do livro, geralmente na sinagoga. E lá eles iriam aprender a ler, para ler a palavra de Deus, o Velho Testamento.
E nesta fase eles estudavam principalmente a chamada Torá. Há diversos usos para o termo Torá, mas o primeiro uso se refere aos 5 primeiros livros. Deuteronômio seria o último, começando com Gênesis até Deuteronômio, Torá. Então, dos 6 aos 10 anos, eles vão aprender a ler e vão ler a Torá especialmente e memorizá-la. E aí, passada esta fase, dos 10 aos 14 anos, iam para um outro tipo de estudo chamado Bel Talmud, e dos 10 aos 14 ali, Bel Talmud, a casa do aprendizado, seria mais ou menos a tradução. E ali, então, eles iriam também focar, além da Torá dos 5 primeiros livros, iriam para todos os livros do Velho Testamento, e novamente iriam memorizar, e iriam se aprofundar. E aqueles que se sobressaíssem poderiam para uma terceira fase, depois dos 14 anos, iriam para Bet Midrash, onde eles já seriam preparados para ser um rabino, mestre da palavra. Em geral, eles iriam estudar com um rabino que aceitasse aquele aluno, testava-o e considerava ele então, fazia um vestibular e o considerava então apto para realmente aprender com ele. Jesus Cristo passou por tudo isso, ele foi chamado de rabino. Nós encontramos isto nos evangelhos. De qualquer forma, ele passou pelas educações básicas com muito aprendizado e memorização. Quando você lê o início do ministério de Jesus Cristo em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 2, há ali o momento que ele está na sinagoga e ele é convidado a ler o livro, ler o Velho Testamento. Naqueles dias não havia imprensa, não tinha-se Bíblia para comprar em tudo que é esquina e na internet. Então o que se tinha eram rolos, e era um por sinagoga, e ele é chamado a ler, e diz que ele abre no profeta Isaías. Naqueles dias não havia divisão de capítulos e versículos como nós temos hoje para achar os textos. Era preciso conhecer a sequência do livro, e ele abre no texto que ele quer abrir, ele sabe onde está, e ele lê o profeta Isaías, que fala sobre ele, que viria para anunciar então o novo tempo, o Messias. Como que ele faz isto? Jesus Cristo cresceu estudando a palavra, memorizando a palavra. Quando a tentação chega, ele sabe qual é a palavra de Deus e ele pode separar o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus, verdade de Deus e erro diabólico diante dele. E é por isso que ele podia então atacar com a palavra, desarmando a tentação, porque ele aprendeu a palavra. E veja, ele cita 3 vezes as 3 respostas no livro de Deuteronômio. E isto não é aleatório, porque o livro de Deuteronômio é o livro último dos 5 primeiros, e é o livro de preparada para Israel entrar na terra prometida. Foram libertos do Egito e peregrinaram 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, e agora vão entrar na terra prometida. Deuteronômio é uma revisão, um alerta para eles, quando vão entrar na terra prometida. E nessas revisões é que aparecem essas citações que ele coloca aqui. E agora note, eu disse, Israel passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias e noites em jejum no deserto. O número 4 traz esta ideia de totalidade de tempo. Ele pode ser, mas nem é necessariamente literal em termos dos dias. A questão é que esse tempo de teste preparatório, Israel nos 40 anos fracassou. Jesus Cristo no deserto, no tempo pleno de tentação, saiu vitorioso. Por isso que ele cita Deuteronômio. Ele é o vencedor por nós naquilo que Israel não foi. E ele resiste e desarma a tentação. E louvado seja Deus, porque assim ele fez. Nós temos um Salvador. É preciso aprender a palavra. Mas estou pronto eu a aprender a palavra. Eu tenho a preguiça mental.
Eu não me disciplino em tempo. Eu gasto horas com a televisão, gasto horas na mídia social, toda hora no celular com mediocridades, banalidades, mas não me chame para 40 minutos de um estudo bíblico que eu não vou. Invisto nada na palavra. Jesus começou, meu irmão, enquanto ser humano, se submeteu a isso, a ser como um de nós. Ele começou como criança do beabá. Deixa eu dizer para você que ninguém nasce sabendo a palavra de Deus. Se você conhece alguém que conhece a palavra de Deus, essa pessoa começou onde você está hoje. Você que possa dizer nesta noite: eu não sei nada. A diferença entre aquele que sabe e você é que aquele que sabe se aplicou. Eu tive o privilégio de crescer num lar evangélico e tive contato com a palavra de Deus desde a minha infância e tenho estudado a palavra de Deus, e eu sou estimulado por pessoas que eu conheço que se converteram já na fase adulta e hoje tem um preparo e um conhecimento da palavra muito melhor do que o meu. Não é nenhuma questão de quando nós começamos, é uma questão se nós começamos. E começamos de verdade. Nós somos uma igreja que quer ensinar a palavra. Nós queremos aqui pregações da palavra. Nós não queremos pregações temáticas sobre temas estimulantes que mexem com o ego humano, faz coceira nas emoções humanas. Nós queremos ouvir a palavra, mensagens que atravessem e respeitem o texto da palavra. E por aí estão os crentes expostos a essa coisa toda de internet, pregação de palavra, que não é pregação de palavra a maior parte. Ou então trechinhos picados. Se for um sermão de maior consistência, disposição da palavra, as pessoas não escutam. Internet é 5 minutinhos. É comunicação de frases, tweet. E Deus escolheu a palavra. Me deu uma música, me deu um filme, mas não me deu um livro. Deus deu a palavra porque a palavra é a forma apropriada, adequada para comunicar verdades e suas proposições. Nós temos toda a mídia hoje, mas mídia não é novidade. Novidade a mídia eletrônica. Nos dias de Jesus, isso é antigo na humanidade, antes de Jesus Cristo, sempre houve alguma forma de mídia, encenação, etc. Mas Deus não deixou nenhuma peça teatral para nós ficarmos encenando. Deixou a palavra, proposições de verdade que vão nortear e fundamentar a minha vida e meu caminho. Jesus Cristo conhecia a palavra, estudou a palavra. E é algo que eu preciso iniciar, e há um início, sabe? Eu já fiz tantos cursos, creio que muitos aqui diriam a mesma coisa. E todo curso tem um início um tanto quanto desanimador. Aquelas introduções, aquela preparação de campo. E a minha experiência é que ali, em todos os cursos que eu fiz, em geral, se perdia ali já uns 20% da turma, entre 10% a 20%. É preciso começar e se aplicar para conhecer a palavra. Se eu não aprendê-la, nunca vou ter essa ferramenta de ataque, vou estar sempre vulnerável. A fé cristã não é uma fé visual, mas uma fé do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Deus tem falado, o nosso Deus fala e ouve, por isso nós lemos e nós oramos. É preciso então desarmar a tentação, atacar com a palavra, mas isto requer que você aprenda a palavra. Você está procurando aprender a palavra, começando dos princípios básicos, entender a palavra. A palavra de Deus é algo que é preciso ser aprendido e então é entendido. Desarmar a tentação é algo que você faz usando a palavra para atacar, e para isso você precisa aprender, mas então você precisa também entender corretamente a palavra. Entender corretamente a palavra. A palavra de Deus não é uma compilação
de pensamentozinhos, que você então olha ali, escolhe para lhe dar um ânimo ou atender uma questãozinha sua no momento. Alguns pensam que a Bíblia é assim. Quando você viaja, se você vai ou à rodoviária ou vai ao aeroporto e passa um tempo numa das livrarias ali, você possivelmente vai cruzar com alguma antologia de frases e pensamentos, aforismos. E aí tem alguns títulos: pensamentos de ouro, pensamentos por dia, pensamentos do viajante, sei lá alguma coisa assim. E você começa a folhear ali e vai uma frasezinha atrás da outra, uma de Buda, uma de Allan Kardec, uma de Freud, uma de Jesus Cristo, e daí por diante. Confúcio, seja quem for. E alguns pensam que a Bíblia é isso. Um catadinho de frasezinhas que eu bato o olho naquilo que talvez possa me dar um ânimozinho para o momento. É preciso entender a palavra de Deus. Este livro é sobre a história da salvação, do começo, da criação, até o fim dos tempos. O plano de Deus para resgatar o ser humano. E o pique e o cume é Jesus Cristo. E Ele é o grande fator de interpretação desse livro todo, porque Ele é a realização desse grande projeto de salvação. Isso passa por história, contextos históricos, momentos históricos, daí por diante. E nós vamos entender essa ação de Deus. E aí sim, os nossos momentos, nossas questões menores, momentâneas, serão encaminhadas à luz do todo. É preciso entender corretamente a palavra. E aí então note bem, na segunda tentação, quando Jesus é levado ao pico do templo, no lugar alto, e então ele tentado a pular, e o diabo, para reforçar a tentação dele, o que ele faz? Ele cita um salmo, o Salmo 91, versos 11 e 12, aquele salmo fala sobre o cuidado de Deus por aquele que é dele. E ali o salmo fala sobre os anjos amparar para que não tropece nenhuma pedra. Você já tropeçou em alguma pedra, meu irmão? Eu sou crente em Cristo Jesus. Você talvez deve dizer também, eu sou. Eu quero dizer que eu já tropecei em pedra e anjo nenhum me segurou. Nós estamos falando dos Salmos, um livro figurativo. Um livro de poesia, poética, de figuras. É verdade que Deus e seus anjos estão olhando por aqueles que são do Senhor. Mas não é verdade que o anjo vai evitar que eu tropece em alguma pedra. Mas o diabo vai buscar isso lá, para então encontrar força na sua tentação com Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que vergonha. O diabo conhece a Bíblia, a palavra de Deus, melhor do que muito crente, como a parte dos crentes. Ele cita a palavra de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, você conhece a palavra de Deus, mas conhecer exige interpretar corretamente. Ele conhece e usa de forma deturpada. Usa de forma equivocada, usa de forma mal intencionada. Alguém já falou: me dê a Bíblia, me dê uma tesoura, e eu fundo a religião que você quiser. É difícil achar uma religião que jogue fora a Bíblia. A maior parte vai ter um lugarzinho para ela lá. Já vi a Bíblia sendo usada de toda forma errada. Eu lamento, inclusive, nesses dias, que grande parte da questão de pregação que está por aí, está na mídia, os crentes estão ouvindo, não são pregações da palavra. E uma boa parte é simplesmente palestra motivacional. Sim, leem a Bíblia. Sim, até mencionam lá no meio alguma coisinha. Mas é um tema todo que tem a ver mais com afagar o ego humano do que o encontro com a verdade da palavra. Cuidado quando o diabo usa a palavra, meu irmão. Você tem que conhecer a palavra muito bem para desarmar a tentação. Porque ele vem inclusive com a palavra. Eu já vi pessoas querendo justificar o adultério pela palavra de Deus, usando a palavra. Pessoas que conheciam a palavra caíram neste erro e procuraram se defender com a palavra. É preciso entender, discernir para desarmar a tentação, atacar com a palavra, aprender a palavra,
mas entender a palavra, tomar tempo para conhecer realmente o que ela quer dizer. Qual é a mensagem dela para a minha vida? E aí então, quando eu aprendo, entendo, eu preciso acertar-me com Deus na palavra ou pela palavra. Eu preciso verificar que estou acertado com Deus na palavra. Lá na Inglaterra, uma vez se converteu um cigano chamado Smith. E este cigano, falecido em 1947, se tornou um pregador muito conhecido. Primeiro, ele tinha um ardor evangelístico muito grande. Ele se associou principalmente ao Exército de Salvação, era de origem metodista, pregou em muitos lugares difíceis, onde pessoas ali estavam, nos guetos, lugares terríveis. Depois ele ficando muito conhecido como pregador também, foi convidado para outros países para pregar. E ele tem diversas passagens interessantes da experiência da vida dele, esse grande testemunho que foi a vida dele. E é contado que uma vez ele falando de Cristo a uma pessoa, essa pessoa respondeu para ele: Senhor Smith, eu já atravessei essa palavra aqui umas 10 vezes e não encontrei nenhuma inspiração para mim. E a resposta do nosso irmão Smith foi: bem, você já atravessou esse livro 10 vezes, então agora é hora de você deixar esse livro lhe atravessar e depois você me conta o que aconteceu. Quando então a palavra entendida, aprendida, vem e impacta a intimidade do meu ser, a minha vida, e tudo é transformado. A palavra de Deus se torna referência para mim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, procede da boca de Deus. Não somente referência, mas então dependência. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, vive na dependência dele. Eu não vou ficar lançando mão de subterfúgio e textos equivocados para a minha conveniência. Dependo dele. E então eu vou estar numa convergência, quando então Deus é o centro, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Esta convergência. E convergência exige conversão. Isto, quando você vai numa direção, numa avenida, percebe que está na direção errada e você faz a meia volta, conversão. Quando a palavra lhe impacta, atravessa a sua vida, o seu ser, o seu íntimo, ela causa conversão. A palavra que nós temos no português, nos é dada do grego, é a palavra metanoia. Esse giro na nossa mente diametral, quando tudo muda nas nossas vidas. Agora vivemos para Deus, somente o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará cultos. Esta convergência na pessoa de Deus. Mas Deus onde e como? Em Cristo. Em Cristo. Então eu preciso me acertar com Deus na palavra, e a palavra me diz que só há acerto com Deus em Cristo Jesus. A conversa de religião, fé e inclusive evangélica, que fala de Deus, se fala de Deus, pregações aí que parece que nem falam de Deus, mas que falam de Deus, mas não falam de Deus em Cristo, não é pregação da palavra, não leva a um acerto com Deus da palavra. O acerto com Deus que eu e você precisamos não é uma questão emotiva, emocional. É uma questão moral, primeiramente, que aí depois vai tocar todas as outras áreas da nossa vida. É uma questão de Cristo e Cristo crucificado. O problema do ser humano é que ele está em falta e dívida diante de Deus. Ele é pecador. E a palavra diz que acertar-se com Deus é possível somente através de Cristo e Cristo crucificado. Aquele que se fez um de nós, mas sem cair na tentação, sem culpa, ele pôde assumir a minha culpa na cruz, e a minha pena, a minha culpa caiu sobre ele, para que eu pudesse então, através dessa dádiva de Deus na cruz, eu ser perdoado diante da justiça perfeita de Deus.
e ela ser satisfeita, e o amor de Deus ali me encontrar em perdão e me receber então justificado. Aí está o acerto com Deus, o convergir para Deus. Cristo morreu a minha morte, eu morri com Ele, morri para o mundo, para o pecado, e no Cristo ressurreto nasci para uma nova vida, uma vida com Deus e para Deus, hoje eternamente. Somente ao Senhor, meu Deus, adorarei, e somente a Ele prestarei culto. A grande convergência da referência, da dependência nele. Aí está o acerto com Deus na palavra. Me chama a atenção, fico até um tanto quanto consternado com o tanto de pregação que está por aí, que ignora o Cristo crucificado. Pregação voltada somente para falar aquilo que as pessoas querem ouvir e que dá audiência. Movimentos que enchem auditórios com esse tipo de mensagem. E se diz igreja, se diz pregadores do evangelho, não pregam o acertar-se com Deus conforme a palavra. Usam a palavra, mas não realmente como ela é. E as pessoas estão nas igrejas e não têm a menor ideia do que é se encontrar com Deus no Cristo crucificado e experimentar a conversão de verdade. Pessoas que estão em igrejas, e muitos, e não têm conhecimento do evangelho. Pregações, pregadores que passam muito tempo pregando tudo menos o acertar com Deus no Cristo crucificado. Toma cuidado, meu irmão. O que você está ouvindo? É preciso acertar com Deus na palavra. O pregador precisa ser um pregador do acerto com Deus na palavra, ser um pregador da palavra realmente. E quando nós pregamos a palavra, quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, Deus não vai lhe dar necessariamente nela o que você deseja. Na sua palavra, Deus nos dá primeiramente não o que nós desejamos, mas o que nós precisamos. É diferente. Quando nós vamos ao médico, nós queremos argumentar diante dele sempre que ele nos dê o que nós queremos. E sempre temos uma questão com os nossos médicos, porque eles não nos dão o que queremos, mas eles nos dão o que nós precisamos. É imaturidade, infantilidade, é coisa de criança, querer aquilo que deseja e ficar nessa esfera. E a nossa luta para levar uma criança à maturidade, ela é entender o quê? Ela precisa na vida buscar aquilo que é preciso e necessário e não aquilo que ela quer em primeiro lugar. Acertar-se com Deus na palavra, ouvir a palavra. George Foreman, aquele ex-campeão mundial, boxeador, peso pesado, um homem grande. No pico da sua carreira, em 1974, ele fez uma luta com aquele outro peso pesado famoso, Muhammad Ali. E a luta foi marcada para ser na África, num país africano, em 74. Então, George Foreman tinha se preparado para a luta, estava pronto para embarcar para a África, e um amigo esteve com ele e trouxe para ele de presente uma Bíblia. E deu para ele, disse George Foreman, leva essa Bíblia para lhe dar sorte. E Foreman, hoje convertido, crente, escreveu um livro sobre a experiência dele de vida que se chama Deus no Meu Canto. Deus no Meu Canto. E aí ele está falando do canto do ringue, onde o lutador fica. E ele conta nesse livro então essa experiência. E ele disse, levei a Bíblia comigo, porque eu já tinha alguns amuletos. Eu carregava comigo alguns amuletos da sorte. E eu pensei, mais um não vai fazer mal, como acontece com as pessoas por aí afora.
um pouquinho de cada religião, todo tipo de crendice, soma tudo, uma delas há de dar certo. E lá foi, então, Foreman para lutar com a sua mala, suas coisas, seus amuletos e a Bíblia junto. Lutou, perdeu, olhou para a Bíblia com desprezo, jogou num canto, não adiantou, o amuleto não foi forte. Voltou, passaram-se os tempos e ele finalmente entendeu corretamente a palavra e se acertou com Deus na palavra. E ele disse, sabe, naquele tempo eu pensava que somente possuir uma Bíblia era suficiente. E ele afirma no livro, hoje a Bíblia é meu mapa e não o meu amuleto. Ela é meu mapa de vida e existência e não o meu amuleto. Meu irmão, é preciso acertar-se com Deus nessa convergência e conversão, quando nossas vidas, então, a partir do Cristo crucificado, numa nova vida, vivem para servir e adorar o Senhor em tudo que somos e fazemos. Desarme a tentação, meu irmão. Estou falando a gente aqui que está derrotado, a vitória é para você. Olha para a palavra. Mas eu já fui derrotado. A graça do Senhor no Cristo crucificado é suficiente para tomá-lo onde está e recomeçar. Se você realmente se acertar com Deus no Cristo crucificado conforme a palavra. Em arrependimento e mudança. Todos nós experimentamos a tentação. Ou alguém aqui que não experimenta. Todos nós precisamos desarmar. E todos nós podemos, se soubermos atacar com a palavra, porque nós a aprendemos, porque nós a entendemos e porque nós nos acertamos com Deus através dessa palavra. E nós podemos caminhar numa vida diferente. Quantas minas que vêm para trazer todo tipo de problema a nós, nas nossas vidas, nas nossas casas, na área financeira, na área sexual, pornografia, adultérios. Quantas coisas no nosso íntimo, quanto à inveja, o orgulho, a falsidade, a corrupção, quanta tentação, formas de sair na frente, usando daquilo que não é justo, e de todas as formas, de todos os lados. E nós precisamos saber que estamos num mundo minado, meu irmão. Nós não precisamos, então, ser atingidos por essas minas se nós soubermos desarmar a tentação. E teremos uma vida de paz com Deus. E haveremos de caminhar cada dia mais e mais, sendo edificados por Ele, em paz com Ele. Esse é o chamado aqui. É este viver na vitória pela palavra. Isto mesmo, vitória pela palavra. No ano de 2000, eu li que nos Estados Unidos havia por volta de 50 livros publicados sobre alcançar felicidade, a felicidade. Esse negócio que está por aí hoje em dia domina tudo. As pessoas estão indo para a igreja como vão para outros tipos de ambientes e palestras buscar minha felicidade. 50 livros no ano de 2000 sobre isto. E aí eu li que no ano de 2008 aumentou para 2.000 livros sobre esse assunto. 2008 foi para 2.000. E eu fico imaginando quantos estão publicados hoje nesta área. Um ser humano longe de Deus, desacertado com Deus, quer encontrar um bem-estar através dos caminhos humanos e não pela palavra, acertar-se com Deus através da palavra no Cristo crucificado. E ficam aí com essas platitudes, essas superficialidades que nunca chegam e nem pode tratar aquilo que está na raiz de todos os problemas do coração humano, das suas tribulações. Mas Jesus Cristo desarma a tentação com todo este envolvimento na palavra
e ele experimenta a vitória. O texto diz para nós que ele diz: retirem-se, e o diabo o deixou. O diabo o deixou. Momento de vitória. Momento de vitória. Meu irmão, minha irmã, é isto que Deus quer na sua vida. Quando Ele age na história conforme a palavra nos registra. E chega ao ponto então da morte de Jesus Cristo por nós. O que Deus quer é que você encontre verdadeira vida, vitória na vida com Deus. A vida hoje para todos sempre. Paz com Ele, alegria nele, significado para viver, que justifica o levantar cada manhã, justifica os anos deste mundo, porque o significado é eterno. Vivo com Deus hoje para sempre em tudo que eu sou e faço. Uma vida realmente vitoriosa, meu irmão, minha irmã, é o que Deus quer para você. Você desarmando a tentação para que ela não roube de você este caminhar vitorioso e maravilhoso. Alguém já disse que uma Bíblia caindo aos pedaços não pertence a um crente que está caindo aos pedaços. Uma vez, depois que meu pai faleceu, mexendo com as coisas que foram dele, encontrei a Bíblia que foi dele na adolescência. Uma Bíblia pequena, bonitinha, capa de couro. Foi impressa na Inglaterra. Naqueles tempos, quando ele era adolescente, não se imprimia Bíblias em português no Brasil, imprimia-se na Inglaterra, a Sociedade Bíblica Britânica imprimia em português e mandava para os países de fala portuguesa. E ali estava a Bíblia do meu pai quando era adolescente. E havia uma frase que meu pai escreveu na capa interna da Bíblia dele. E a frase era de um pregador do século XIX, lá de Chicago, chamado Moody. Foi um grande pregador, era um empresário na área de calçados. Aí ele se converte, ele abandona inclusive a sua vida empresarial e entende que tem um chamado para pregar o evangelho e ser um pastor. Ele então assim faz. Há uma grande igreja lá em Chicago que tem o nome dele, Moody, foi fundada por ele. Há uma faculdade teológica lá também, muito reconhecida em Chicago, fundada por ele. Há uma editora de livros também. Ele fez uma grande obra, foi muito conhecido, foi um grande pregador da palavra. E meu pai tinha na Bíblia dele, escrito com a mão dele, a frase de Moody. E qual era a frase que meu pai na sua adolescência escreveu ali? A frase de Moody é esta: ou este livro, ou esta Bíblia me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar essa Bíblia. Você percebe que a palavra de Deus é o ponto de virada e é onde a guerra acontece. Onde ela entra, a tentação desarmada, o diabo o deixa. Onde ela não entra, a tentação entra com poder e explode. Ou esta Bíblia me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar esta Bíblia. Crentes raquíticos, espiritualmente fraquíssimos, nada vence, longe da palavra. Que a misericórdia de Deus aplique a palavra a cada um de nós aqui, possamos caminhar na vitória. Vamos orar.